Bom dia, irmãos. Nessa manhã de terça-feira, eu quero agradecer a Deus por ter me conservado com vida, por ter me dado mais uma oportunidade de fazer o que é correto, o que é certo. Há algum tempo, Deus tem me tocado no meu coração em apresentar um vídeos específicos de estudos bíblicos. Então, irei iniciar hoje os estudos sobre 3 livros que estão sendo mal usados, mal interpretados e só tirando aquilo que o convém para basear um erro, uma heresia. Então nós vamos iniciar esse estudo atentando para o sentido do capítulo e verso. Eu não vou ler o verso em verso para esse vídeo ficar longo, mas vou ler os principais versos. E para entendermos, irmãos, que o Evangelho de Deus ele está relacionado com a lei de Deus. Se você tira a lei de Deus, você não tem o Evangelho. O Evangelho ele fica um Evangelho perneta. E é muito perigoso, porque quando você tira a lei, você não sabe o que é pecado. De acordo com Romanos capítulo 3. Então, se você não sabe o que é pecado, você está em pecado, como que você está vivendo o Evangelho? Então, nós vamos entender o que Paulo ele apresenta, não pelo que eu estou falando, não pela minha interpretação, mas pela palavra de Deus. Qualquer dúvida, qualquer posicionamento ao contrário, fique à vontade a comentar aqui nos comentários. E vamos iniciar aqui. Senhor, que o Senhor possa estar na direção desse estudo, que o Senhor possa inspirar e que as suas palavras possam penetrar primeiramente no meu coração e daqueles que estão ouvindo também. Essa é a minha oração, eu te peço. Amém, Senhor. Então, nós vamos atentar para 3 livros que são usados principalmente para atacar a lei de Deus, que é o livro de Romanos, o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. Eu vou apresentar aqui, cada vídeo vou apresentar um capítulo. Vamos iniciar por sequência, né? Por Romanos. Vamos estudar hoje o capítulo 1, capítulo 2 de Romanos. Romanos, do capítulo 1, do capítulo no versículo 1 até o versículo 7, ali Paulo ele faz uma saudação. Ele inicia a epístola do Romanos saudando. Então, ele apresenta ali Cristo, ele se apresenta como apóstolo e para o Evangelho. Então, ele foi um apóstolo de Cristo com um objetivo para a pregação do Evangelho. Então, ele apresenta o Filho, que ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, Paulo ele apresenta Cristo não como os agnósticos mostram, que ele é espiritual apenas. Não, que ele é Deus na carne. E ele veio da descendência de Davi. E que ele morreu, mas ele ressuscitou. No versículo 4. No versículo 4. Na ressurreição dentre os mortos. Então, do versículo 1 até o versículo 7, ele apresenta. E é endereçada no versículo 7 a todos que estáis em Roma. Então, os cristãos de Roma são o objetivo principal, inicial das cartas aos Romanos. Quando pegamos a segunda parte do versículo 7, graça a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, até o versículo 15, Paulo apresenta uma explicação pessoal.
Então, ele fala do evangelho, ele fala da oração incessante no versículo 9, que ele faz menção de vós. Então ele se lembra de todos em suas orações que ele faz. Então ele explica de uma maneira mais incisa o amor dele para com o próximo. E o objetivo dele no versículo 13, para também entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto de grego como de bárbaro, tanto de sábios como ignorantes. Então o objetivo de Paulo é que até no meio dos gentios dê frutos. Então o objetivo dele não é só absorver o evangelho, mas sim fazer que esse evangelho seja expandido. E não só isso, ele se preocupa que os outros também dê frutos. Porque o que adianta você falar e você não se preocupar com aqueles novos na fé? Então a preocupação de Paulo é fazer que os novos na fé dê fruto também. No versículo 16, ele apresenta a explicação de Romanos. Se você pegar os 16 capítulos de Romanos, se explica no versículo 16. Então vamos ler. No Romanos 1, versículo 16. Eu vou ler nessa versão aqui, de 1863, o Novo Testamento. Aqui diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, ao judeu primeiro e ao grego. Então, ele apresenta que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, não só para judeus, mas também para o grego, para os gentios. Então, aqui já cai por terra todo aquele que diz que para ser salvo, você precisa seguir uma placa de igreja. Você não tem que seguir placa de igreja. Você tem que seguir a Jesus Cristo e a sua palavra. Porque está chegando o tempo que não vai ter mais igreja. Não vai ter mais placa, vai ter um povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso, meu irmão. Então, Paulo aqui apresenta o evangelho de uma maneira mais ampla, não restritiva, não restrita a um povo até. E o amor dele, não só pelos seus patriotas, né? Mas também por todos. Então, isso cai por terra. Várias denominações, vou citar aqui uma, os Testemunhos de Jeová, onde que a pessoa sair dessa igreja, todos são aconselhados a se afastar. E não é isso que é apresentado aqui. Aqui apresenta o amor de Paulo, tanto para judeu como para grego. No versículo 17, apresenta o centro da epístola de Paulo. Aqui diz: porque a retidão de Deus se descobre nele de fé, em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu irmão, a palavra de Deus aqui, Paulo ele apresenta que como se descobre a justiça de Deus? De fé em fé. Você quer ver a justiça de Deus na vida de um homem, uma mulher? Como é que ele está vivendo essa fé? Porque é fé mais fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, muitos pegam esse verso para dizer que é só fé apenas. Mas não. Paulo está dizendo aqui a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a lei de Deus. E a lei de Deus ele descobre como? De fé em fé. Então, em outras palavras, se quer ver se uma pessoa ela observa os mandamentos de Deus,
Veja como que ela trata o seu irmão. Você quer saber como uma pessoa tem fé de verdade? Vê como ela observa os mandamentos de Deus. Porque a justiça, ela tem que estar andada com a fé. Porque uma justiça sem fé é como os judeus estavam fazendo. Querendo só lei, mas não queria a fé em Cristo. Só queria só lei. Queria circuncidar, queria ressuscitar aqueles ritos já crucificados na cruz por Cristo. Isso é justiça sem fé. Mas Cristo, aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que o justo, aquele que é justificado, ele vai viver pela fé. Ele não vive pelas obras, é pela fé. É aqui que a fé, ela tem importância. Que a fé, ela testifica, ela qualifica o justo em Cristo Jesus. Não é obras. A obra é consequência da fé. Então, é como colocar o burro na cabeça, o cavalo na frente da carroça. Não. Primeiro, você busca a fé. As obras são consequência da fé em Cristo Jesus. Versículo 18 diz: porque a ira de Deus se manifestou do céu contra toda impiedade e iniquidade de homens que retêm a verdade de Deus no erro. Então, Paulo está apresentando aqui a justiça, um Deus vivo e uma justiça ativa. Então, ele está apresentando que do céu vai vir uma ira de Deus, porque o Deus está vivo. E se o Deus está vivo e é um Deus justo, como que esse Deus iria se comportar vendo a impiedade que estava operando ali em Roma? Então, ele apresentou um Deus que a sua justiça estava ativa, não é uma justiça que está morta. Não, é um Deus que ele se levanta contra todo tipo de piedade. Então, a partir do versículo 19, vai apresentando a ira de Deus com uma classe de pecados que o homem estava fazendo desde aquele período, né? No versículo 19 diz, porque apresenta a criação do mundo. No versículo 19 ao versículo 20. Porque o que Deus... Cadê? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas dele invisíveis, o seu poder eterno divinamente, o seu poder eterno e divindade se vê da criação do mundo, considerado pelas obras feitas de modo que são inexcusáveis. Então aqui, o que Paulo está dizendo? Que o poder de Deus, a divindade de Deus, é manifesto nas obras que Deus criou. Então, se você quer ver Deus, quer ver a majestade de Deus, vá para a natureza. Veja a criação de Deus. Isso não é panteísmo. Panteísmo é quando você eleva a criatura num patamar igual ou superior a Deus. Agora, quando você olha a criatura, a criação, e você exalta a Deus, isso não. Isso é o amor a Deus. Então, no versículo 21 a 23, aí está fazendo uma mudança de paradigmas, né? Ali está apresentando a característica do paganismo. Então, o paganismo é conhecido pelo quê? Aqui, versículo 21. Porquanto, depois de terem conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, ou deram graças. Antes se tornaram vãos os seus pensamentos, e se obscureceu o seu coração insensato, porque atribuindo o seu nome de sábios se tornaram estultos, ou loucos, em outras versões, e mudaram a glória de Deus invisível
Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de ave, de quadrúpede, de répteis. Então, está apresentando o que aqui? Que o Deus, ele era conhecido pela sua criação. Então, colocar o quê? Deus de uma maneira visível. Mas como assim? Em vez de olhar a natureza, olhar a criatura, olhar a criação e exaltar a Deus, ele estava colocando